Olá, gente, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade às nossas aulas de técnicas básicas, tá? Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre assistência de enfermagem aos cuidados pós-morte. Por quê? De acordo com a legislação brasileira, nós da enfermagem participamos e estamos atuando na nossa assistência desde o momento da concepção da vida, seria o nascimento, né? Até mesmo após o fim dessa vida. Por isso que nós temos cuidados em todas essas fases do desenvolvimento humano, tá? De acordo com a legislação brasileira, senhores, os pacientes eles têm direito a um atendimento humanizado, um atendimento atencioso, respeitoso por parte de todos os profissionais de saúde. E isso não seria diferente e não eximiria a responsabilidade da enfermagem, tá? E além disso, a legislação prevê que essa assistência seja feita num lugar digno e adequado para o atendimento fidedigno e satisfatório, tá? Além disso, a legislação prevê que todos os nossos pacientes eles têm direito a uma morte digna e uma morte serena, tá? Onde nós vamos cuidar desde as necessidades dos pacientes propriamente ditos até a necessidade dos familiares do acompanhamento, porque eles vão precisar de apoio, tá? Nesse momento, principalmente naqueles pacientes com cuidados paliativos, que é aquele que o nosso foco não vai ser mais tratar ou curar uma doença. Nosso cuidado vai ser um alívio final nos últimos momentos de vida, tá? Nessa fase de terminalidade da vida, geralmente nós não empregamos mais técnicas tão invasivas para prolongar essa vida, e sim dar uma qualidade para esses últimos dias do nosso paciente. O paciente também tem direito à dignidade, a respeito, até após a sua morte, tá? E os familiares, de acordo com a lei, eles devem ser avisados o mais rápido possível após que ocorreu o óbito. Então, nós não podemos ficar segurando essa informação por muito tempo. A legislação brasileira sobre a doação de órgãos prevê que o paciente ele tem direito a não ter nenhum órgão retirado sem a sua prévia aprovação, tá? Hoje isso é feito pela família. Antigamente, se a pessoa deixasse claro essa vontade em vida, muitos deles tinham até uma carteirinha de doador de órgão. Quando o óbito ocorresse, entravam em contato com a família e teriam essa autorização, tá? Hoje é apenas com a aprovação dos familiares, por mais que a pessoa tenha deixado essa vontade expressa em vida. Se o familiar não autorizar, não vai ser feito a captação e nem a doação desse órgão. A morte definida pela literatura como a incapacidade de manter a homeostasia. O que seria essa homeostasia? É um mecanismo fisiológico orgânico do corpo de se manter um equilíbrio, tá? Um certo equilíbrio. Então, todas as vezes que vocês forem estudarem, debaterem e verem esse termo homeostasia, sempre se lembrem de equilíbrio. Como, por exemplo, nós temos uma homeostasia de temperatura corpórea. Quando nós estamos em uma temperatura muito alta, o corpo tenta resfriar através do suor. Quando nós estamos numa temperatura um pouquinho mais baixa, o corpo tenta aquecer e subir essa temperatura através do tremor, uma estimulação muscular para a produção de calor. Tá? Então, quando nós deixamos de essa homeostasia e perdemos todas as funções e a integridade celular, nós temos caracterizado o quadro de morte. Tá? Essa morte, por sua vez, e a falta de integridade, rompimento de barreira celular, pode causar necrose, né, que seria a morte de um certo ponto tecidual, ou pode ser uma morte sistêmica, que todos os sistemas entram em falência. A literatura classifica, gente, o óbito em 3 principais tipos, didaticamente para vocês entenderem, tá? O primeiro tipo de morte ou de óbito é o que nós chamamos de óbito definido, que é aquele que a causa da morte é conhecida,
tá? Se é uma doença, qual foi essa doença, quanto tempo a pessoa já tinha de vida. Então nós sabemos a causa, o que causou, se foi uma doença ou um quadro clínico, tá? Nós também temos um segundo tipo de óbito que nós chamamos de óbito mal definido. É quando a causa da morte ele é desconhecida. Nesses casos, quando nós não sabemos a causa definida da morte, os pacientes eles passam por um processo, um exame que nós chamamos de autópsia, tá? Onde o médico legista vai fazer uma dissecação cadavérica e vai tentar descobrir o que causou a morte daquele paciente, já que em vida, em um momento que ele estava vindo à falência, nós não tínhamos como saber essa causa definida, tá? Então, por isso que nós chamamos de mal definido. E também nós temos os óbitos de casos de polícia, quando sempre vai haver um comprometimento legal, tá? Onde tem acidente, onde tem agressão, onde é feito por bala de fogo, por projéteis de bala de fogo, por facadas, enfim, todos os tipos de crimes e casos policiais são enquadrados em óbitos de casos de polícia. Nesse caso, o corpo ele vai sendo encaminhado diretamente para o Instituto Médico Legal, tá? Para o ML, para ser feito as devidas considerações e, em alguns casos, até mesmo uma análise criteriosa desse corpo para ter uma causa definida num atestado de óbito. Lembrando, gente, que o atestado de óbito pode sim ser fechado com a causa da morte como desconhecida, tá? Quando é definido, tudo bem, que lá já está escrito, já está explicado qual foi a causa da morte. Quando é mal definido e é descoberto na autópsia o que causou a morte desse indivíduo, também é colocada essa causa no atestado de óbito. Porém, se isso não for encontrado, nós podemos sim nos depararmos com documentos que tenham causa da morte indefinida ou desconhecida. De acordo com a psicologia, as fases que precedem a morte, gente, são basicamente 5, tá? A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, que são as mesmas fases do luto. Por quê? Quando nós temos contato com a morte, com a experiência de morte, o corpo começa a desenvolver mecanismos de defesa de reação psíquica, tá? Onde isso pode ser vivido pelo próprio indivíduo, que está em estado de terminalidade, onde ele descobre uma doença grave, ou pelos familiares que vão ficar com essa perca, né, com a morte do seu familiar. Então, nós temos essas cinco etapas que precedem a morte, ou seja, antes da morte, que pode ser tanto para o paciente quanto para os familiares, e também a mesma coisa do luto. Tá? Vamos ver agora cada uma dessas partes de maneira individualizada, para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. Vamos começar com a negação, gente. A negação, ela é um mecanismo de defesa temporário, é o primeiro, tá? Ela tem uma intensidade de duração que vai depender muito da própria pessoa, do próprio paciente, do próprio familiar. Na fase da negação, o paciente ou familiar não aceita a realidade que foi imposta, não aceita o diagnóstico que foi feito, os familiares não aceitam que vão perder seu ente querido, tá? Nessa fase, geralmente, o paciente ou os seus familiares, eles tendem a se isolar, tá? Como um mecanismo de defesa psíquico. Então, essa não aceitação pode gerar um isolamento. Porém, esse isolamento ele é temporário, porque após a negação, nós temos a fase da raiva, que é onde essa pessoa ela tenta colocar uma certa revolta e um certo de ressentimento, o porquê daquilo está acontecendo com ele, por que a pessoa ficou doente, por que eu tenho que perder o meu familiar. Tá? Isso, a raiva, posteriormente vai ser convertida no que nós chamamos de dor psíquica. Pessoas com raiva, ela pode ter quadros de violências e também podem culminar com quadros de depressão.
Tá? O mais importante nesse estágio, gente, é que vocês tentem entender, se colocarem no lugar dos pacientes, dos familiares, sobre a angústia que eles estão vivendo e essa angústia ser externalizada através da raiva. Tá? Então, não é nem porque que eles querem, é algo fisiológico e normal, uma reação diante da situação que eles foram colocados, tá? De terminalidade, de doenças graves ou de perda de algum familiar. Após a raiva, nós temos o que nós chamamos de barganha, tá? Onde a pessoa ela tenta meio que negociar, tá? Geralmente a barganha, para quem é religioso, é feita com uma divindade, o próprio Deus dele, tá? Se o Senhor me livrar disso, eu farei tal coisa. Isso seria a fase da barganha, a fase de negociação, tá? É sempre envolvido geralmente com a religião, tá? Eles aceitam qualquer tipo de castigo divino se eles tiverem em troca o direito de continuarem vivendo, tá? Muitos deles, gente, eles se mantêm serenos na fase da barganha, porque eles começam a confiar em algo que, infelizmente, nós sabemos que não vai ser real, como, por exemplo, uma cura de um câncer com metástase, onde o câncer já espalhou por todo o corpo. Mas ele disse que fez os passos de fé, que fez as orações e que vai dar tudo certo. Nós da saúde, nós não podemos tirar a esperança de ninguém, tá? Nós temos sim um dever ético com a verdade, mas essa parte nós não podemos fazer, senhores. Depois que eles perceberem que a barganha não deu certo, com essa negociação não deu certo, eles vão entrar na fase da depressão. Tá? Onde ele tem consciência, ele cai em si, começa a ver a realidade e ver que a doença dele realmente não tem cura, que o futuro dele é uma morte muito próxima, uma morte muito previsível, tá? Que esses familiares vão ficar sem o familiar dele. E aqui nós vamos ver sempre uma evolução do sistema de defesa psíquico, onde a negação não adiantou, onde agredir e revoltar não adiantou, as barganhas e as negociações também não adiantaram. Aqui vai surgir o sentimento de grande perda, tá? E também um quadro depressivo. O quadro característico clinicamente dessa depressão seria um desânimo, o desinteresse, a apatia, tristeza e choro. A pessoa literalmente, depois que ela caiu na realidade, descobriu, conseguiu entender, conseguiu assimilar, digerir essa ideia, muitos deles começam a se entregar. Logicamente que tem pacientes, tem indivíduos que vão querer voltar até o último minuto. Mas no geral, na fase da depressão, eles sempre se entregam. E por fim, nós temos a fase da aceitação, tá? Onde ele não entra mais em desespero, ele sabe que de fato vai acontecer. E é nessa parte que eles começam a querer consertar o máximo de coisas da vida possível. Fazer as negociações, pedir as desculpas, os perdões, ver se tem algo que ele ficou em débito. Tudo isso na fase da aceitação já é feita. Muitas das vezes, gente, esses pacientes eles até se despedem dos familiares, tá? O que nós chamamos de luto antecipatório, onde os familiares já começam o luto antes mesmo do que a morte e a falência desse indivíduo pode acontecer, tá? Daí depois de tudo isso, eles se sentem em paz consigo mesmo, em paz com o seu interior, com o mundo, com seus familiares. E a partir desse momento, eles têm a consciência que eles vão ter uma morte. Isso vai ocorrer de maneira natural, mais serena, sem grandes traumas, tá? Tudo isso advém da fase da aceitação. Daí nós da enfermagem, nós temos que saber lidar com cada uma dessas fases, tá? Por isso que eu tornei esse assunto com vocês. Porque nós cuidamos dos pacientes quando eles nascem até
no horário da morte deles. Então nós temos que ter esses dispositivos, ficar claro todo esse mecanismo de defesa psíquica, para que quando um paciente, um familiar, ele ficar com raiva, estressado, depressivo, vocês já souberem que isso tem uma explicação, que é algo que nós já esperamos e que é algo que nós vamos ter que gerenciar e lidar diariamente no setor de saúde. Logicamente que em um setor isso vai ser mais visível, vai ser rotina, tá? Outros nem tanto, tá? Como por exemplo o setor de oncologia, onde os pacientes eles realmente a doença se agrava e eles acabam falecendo bastante, setor de nefrologia, mas tem outros setores que ninguém espera que o paciente possa morrer fazendo um tratamento em determinado setor, como por exemplo uma dermatologia. Quem é que acha que vai morrer fazendo tratamento de dermatologia? Então, há setores que se tem mais contato com isso, tá? Oncologia e nefrologia são os clássicos, mas nós temos a terapia intensiva, nós temos a urgência e emergência, tá? Enfim. E daí cabe a nós, da enfermagem, fazermos as orientações, lidarmos e gerenciarmos todas essas situações de crises no hospital. Tá? Aqui eu coloquei para vocês, gente, as orientações para ajudar os pacientes a conseguirem enfrentar a própria morte deles. Tá? Primeiramente, vocês vão ter que aceitar que o comportamento aceitar o comportamento do paciente, tá? Não importando qual seja, se ele vai ficar depressivo, se ele vai ficar com raiva, se ele vai querer agredir verbalmente a equipe, se ele vai querer ficar isolado, em crise de choro, em choro toda hora. Então, as reações podem ser diversas, como eu já mostrei para vocês. Porém, não cabe vocês a julgarem e rebaterem isso. Vocês vão ter que aceitar esse comportamento e tentar da melhor maneira possível gerenciar isso. Vocês de maneira alguma vão julgar ou tentar mudar esse comportamento. Vão ter também que oportunizar o paciente de vocês a terem momentos que eles possam se expressar livremente dos seus sentimentos, tá? Que eles falem, que eles externalizem aquilo do que ele pensa e que ele consiga externalizar aquilo que ele sinta, porque esse processo vai ser bem mais claro e vocês vão conseguir identificar as 5 fases bem direitinho, se ele tiver essa liberdade. Se ele não tiver essa liberdade, gente, eles vão internalizar todo esse sentimento e vão externalizar de uma forma um pouquinho mais agressiva. Então é sempre bom que eles coloquem para fora, tá? Trabalhe para compreender os sentimentos dos pacientes, como eu já havia dito para vocês. Use afirmações de ampla abertura, tá? Como por exemplo, isso deve ser difícil para você. Eu sei que isso é difícil. Você gostaria de conversar a respeito? O que eu posso fazer por você, tá? Vocês não podem fazer julgamentos e falar coisas do tipo, no seu lugar eu estaria fazendo a mesma coisa, eu estaria pior. Ou falar, você está muito bem, no seu lugar eu estaria muito pior. Não, senhores. Sejam complacentes, sejam humanos e pratiquem o máximo possível aqui a humanização preconizada pelo SUS, tá? Então sejam humanos, toquem esses pacientes, tentem entender, deem liberdade de expressão de ideias, de sentimento, ouçam eles, tá? Porque não dá pra gente fazer muita coisa a mais, principalmente em estado de terminalidade, apenas conforto. Mas ouvir é o mínimo que nós na enfermagem podemos fazer, tá? Além disso, além dessas fases, nós temos algumas alterações que podem ocorrer antes da morte, que pode indicar que esse paciente realmente está chegando muito próximo do momento final. Como, por exemplo, alterações a nível neurológico, onde eles ficam com uma agitação, uma descoordenação psicomotora. Alguns deles podem ficar inconscientes e depois dessa inconsciência eles virem a falecer. Outros podem ter a abolição de alguns reflexos, um relaxamento muscular, uma queda da mandíbula. Além da queda da mandíbula, eles podem ficar incapacitados
de deglutir, ou seja, incapacidade de não conseguirem mais engolir, terem algum acúmulo de secreção na orofaringe, tá? Ou seja, na boca e nas primeiras porções do sistema respiratório. E aqui pode ser qualquer tipo de secreção. Geralmente, por eles terem esse relaxamento muscular, pode é saliva, tá? Eles ficam salivando bastante. E ter também relaxamento esfincteriano, onde eles não controlam mais os esfíncteres, então eles vão ter eles não vão controlar mais o instinto de fezes, o instinto de urina, tá? Isso vai ser liberado livremente e em alguns casos pode ocorrer midríase, tá? Midríase é uma dilatação da pupila. Além dos sintomas neurológicos que antecedem a morte, nós temos sintomas cardiocirculatórios e respiratórios, tá? Onde o pulso ele vai ficar filiforme, ele vai ter uma queda da pressão arterial, ele pode entrar em choque, taquicardia ou bradicardia, ou seja, um aumento ou um rebaixamento da frequência cardíaca, uma dispneia, que seria uma falta de ar, uma respiração ruidosa, irregular, uma cianose, que seria as extremidades azuladas devido à falta de oxigenação periférica. Geralmente vocês vão ver isso nos lábios, no nariz e nas pontas dos dedos, tá, senhores? Equimoses, que eu já mostrei para vocês o que é uma equimose, uma pele pálida, fria, sudorese, ou seja, o suor frio, e um viscoso, uma pele um pouquinho mais grudenta, tá? Tudo isso são alterações que os pacientes costumam a ter antes desse período que antecede a morte deles, tá? Vamos agora aos cuidados paliativos do que eu estava comentando com vocês, gente. Como eu já havia dito, o cuidado paliativo é aquele em estado de terminalidade, ou seja, pacientes que não têm mais chances de cura das patologias deles, tá? Então, o nosso papel vai ser basicamente dar um alívio e também uma qualidade nesses últimos dias de vida do paciente. O cuidado paliativo, nosso foco não vai ser mais a cura, porque de fato não vai ocorrer essa cura, e também nós não vamos empregar técnicas muito invasivas para prolongar essa vida, tá, senhores? É descrito e conceituado na literatura que, da mesma forma que existe uma preparação para o nascimento, que é aquela contração, que a gente fica cuidando da mulher enquanto ela está partejando, que a gente chama de partejar, na maternidade, também nós precisamos ter esse cuidado e essa preparação com a morte. Isso é o cuidado paliativo. O objetivo do grupo de cuidados paliativos é prestar ao enfermo e seus familiares uma passagem tranquila, tá? Porque aqui a nossa assistência não vai ser apenas para o paciente, como eu já havia dito para os senhores. Vamos lá. E o que vocês vão ter que fazer nesses cuidados paliativos, gente? Primeiramente, escutar. Como eu já disse para vocês, sejam rápidos no ouvir. Não falem, não expresse algo negativo ou algo que vá piorar o quadro do paciente de vocês, tá? Muitas das vezes eles querem apenas ouvir ou falarem, e vocês vão ter que ser esses ouvintes, como eu disse para vocês. Vocês vão ter que dar liberdade para que eles possam acessar vocês e que eles possam expressar tudo o que eles sentem, o que eles acham, tá? E também vocês devem inspirar confiança. Vocês têm que assegurar para ele que tudo que foi possível foi feito por ele, tá? Tudo que a medicina existe, tudo aquilo de cuidado que é descrito pela literatura, tudo aquilo que vocês estudaram, vocês tentaram e empregaram tudo, tá? Para eles terem essa confiança em vocês, para eles não pensarem, imaginarem que o quadro dele se agravou ou que a doença dele não tem cura por falta de cuidado ou por falta de tratamento ou de boa vontade da equipe, tá? Porque isso pode gerar um sentimento de revolta muito maior.
Então, inspirem essa confiança, deixem claro que tudo foi feito, tá? Para que ele se sinta cuidado, que ele se sinta acolhido. O que vocês não podem fazer de maneira alguma, gente? Não evitar o contato com eles por não saber o que fazer ou o que dizer, tá? Porque tem muitos profissionais que fazem isso. Eles querem se eximir da responsabilidade e não quer cuidar do paciente que está em estado terminal. Porque eles têm medo de não saber o que fazer, não saber o que falar, ou tirar dúvida. Mas aqui, como eu já disse para vocês, a maior parte do trabalho é ouvir. Então não evitem, tá? Não deixem essa pessoa morrer e ficar sozinha nos últimos momentos de vida dela. Também vocês não devem se precipitar em aconselhar a desfazer de objetos pessoais do falecido antes de estarem dispostos a fazer. Isso daqui é para os familiares, tá? Por exemplo, tá certo que o paciente ele vai vir a óbito, que ele está em estado de terminalidade, vocês falam para os familiares que eles já podem ir fazendo as doações, já podem se desfazerem de objetos, de bens, porque realmente não vai ter como reverter esse quadro de terminalidade. Gente, isso não é papel nosso, então não façam isso, porque vai que a pessoa ela vive um pouco mais, e isso é muito desumano partindo do trabalhador de saúde, onde a gente sempre preza a excelência, a humanização, o cuidado e a vida. Então, é como se vocês já estivessem antecipando a morte dessa pessoa. Então, não se precipitem e nem deem esse tipo de aconselhamento aos familiares. Também não deixe e não pressione eles de deixarem eles se sentirem um pesar. Gente, o luto ele precisa, infelizmente, ser sentido. Ele precisa passar por aquelas 5 fases, ele precisa superar esse luto. Porque se vocês ficarem pressionando que não é para ele ficar assim, que vai dar tudo certo, ele pode internalizar isso e gerar um quadro psíquico que nós chamamos de luto complicado. Que naquele momento a pessoa tá bem, tá tranquila, tá ok. Porém, ela internalizou tudo isso e ela vai passar muito mais tempo para superar e às vezes ela não vai nem superar. Então não pressione os familiares a eles superarem esse luto. Eles têm que passar, eles vão sentir essa dor, mas isso é normal. Nós já conhecemos as 5 etapas do luto, nós sabemos identificar e eles têm que passar por essas etapas. Também não evite mencionar a pessoa falecida, tá? Porque tem profissionais que acham que se mencionar a pessoa falecida é como se estivesse tocando na ferida. Não, senhores, muito pelo contrário. Se vocês falarem sobre o paciente, falarem tudo que foi feito, que não foi feito, eles vão ver o empenho de vocês em ajudar, eles vão ver que tudo foi feito, que a assistência, que ele foi bem cuidado, que ele não sentiu dor nos últimos minutos, que ele estava feliz. Isso vai ser um mínimo alento para esse familiar que acabou, para essa família que acabou de perder seu ente querido, tá? E jamais digam, senhores, em hipótese alguma, assim foi melhor. Não foi melhor, gente. Para a pessoa que está enlutada, por familiar que perdeu um ente querido, o melhor é que ele permanecesse vivo e que tivessem com ele. Então, falar que a pessoa morreu, que o sofrimento acabou porque ela morreu, não vai fazer muito sentido e não é nosso papel de dizer esse tipo de coisa. Então, evitem e não falem que isso foi melhor, porque o melhor mesmo é que a pessoa não tivesse falecido. Quando o paciente já estiver vindo a óbito, nós temos que ter algumas ideias em mente, tá? A primeira coisa delas é o seguinte, que de todos os 5 sentidos humanos, a audição ele é o último a se cessar. Tá? Às vezes o coração parou de bater, a visão, todos os sentidos pararam, tá? A visão, o paladar, o tato, o olfato. O último a se desligar é a audição, gente. Então tome muito cuidado que vocês forem falar na beira do leito do paciente, imaginando que eles não estão ouvindo ou que eles já estão mortos, tá? Porque imagina a pessoa no último segundo de vida dela ouvir uma coisa desagradável. Isso é muito desumano, tá? Vocês vão ter que propiciar um ambiente calmo.
não fazer nenhum comentário de mau gosto, muito mais um comentário sobre a doença da pessoa, tá? Ou algo que possa ferir a sensibilidade dela. Isso vale para todos os pacientes, não esses que estão apenas quase falecendo nos últimos instantes de vida. Há muitos casos descritos na literatura em pacientes que estavam em coma, com todos os sentidos cessados, porém a audição não. E quando eles retornaram desse coma, eles souberam falar, souberam retratar tudo aquilo que falavam ao redor dele. Tá? Então, tenham em mente que a audição é o último sentido a passar, a se desligar, e tomem muito cuidado com o que vocês vão dizer ou referir nesses pacientes, tá ok? Agora vamos lá. O paciente, infelizmente, ele veio a óbito e nós vamos ter que realizar os cuidados terminais dele, tá? Porque, como eu já disse para vocês, nossa assistência vai do nascimento à morte desses pacientes. Então, nós vamos ter que cuidar da hidratação, da alimentação, da eliminação fisiológica, da higiene, da posição e do conforto, tá? Desses pacientes terminais ou depois que eles tiveram a morte já configurada, enquadrada, tá? As alterações após a morte, gente, elas são observadas em um indivíduo que houve a interrupção da vida, logicamente. Se ele morreu é porque a vida se cessou. Ocasionando morte celular sistêmica, como eu já disse para vocês, que os órgãos vão parando, os sistemas vão parando, tá? E pode ocorrer parada cardiorrespiratória, o coração e a respiração parar. Pode ver a reflexia ou a ausência de reflexo no caso de todo o sistema orgânico continuar funcionando e o cérebro não. Se o cérebro não funcionar, o encéfalo não funcionar, que é a nossa central de comando, infelizmente o resto não vai conseguir trabalhar. Então é muito complicado de falar para um familiar que o paciente, que o ente querido deles está morto, que ele teve morte encefálica, se a pessoa está com um batimento cardíaco, se a pessoa está respirando, se a pessoa está fazendo quase todas as funções fisiológicas, gente. É muito complicado, mas nós sabemos que após a parada elétrica, a atividade elétrica do encéfalo, infelizmente não tem nenhuma possibilidade desse paciente voltar. E outra alteração pode ser a inconsciência. Existe uma tríade na literatura clássica que nós chamamos de tríade da morte, tá? Que todo paciente falecido vai passar por essas etapas. Vocês têm que estar atento às 3 etapas e saber identificar ela, tá? A primeira etapa da tríade da morte é o que nós chamamos de livor mortis ou hipostase cadavérica, gente. Livor mortis ou hipostase cadavérica é quando o paciente ele começa a mudar de cor, o sangue para de circular, então ele vai ficando com uma coloração pálida, ele vai ficando esbranquiçado, tá? Porém, ainda tem sangue dentro do paciente, só que esse sangue não está circulando. Pela força da gravidade, esse sangue vai se depositar em algumas partes do corpo. Então o paciente ele vai ficar pálido, onde não está tendo sangue, e onde esse sangue se acumulou vai formar umas manchas azuladas ou arroxeadas. Isso nós chamamos de livor morte ou hipostase cadavérica. A falta de circulação sanguínea faz com que ele fique pálido e o local onde houve a deposição do sangue pela força da gravidade vai ficar arroxeado, vai ficar azulado, tá? A segunda tríade da morte é o que nós chamamos de algor morte ou frialdade cadavérica, tá? Se houve interrupção de todos os sistemas, a parte de termorregulação, ou seja, de temperatura do corpo, também foi cessada. Então esse paciente ele vai começar a perder calor, então ele vai perder a cor e vai começar a ficar frio. Na primeira hora, gente, eles vão perdendo meio grau por hora, tá? Então primeira hora meio grau, segunda hora mais meio grau, terceira hora mais meio grau. Quando chegar na sexta hora, eles vão perdendo
1 grau por hora. Então começa em meio grau por hora, até da primeira à sexta hora, e depois 1 grau por hora, até que de fato não tenha mais calor para se dissipar desse organismo. Então ele perde a cor, ele perde calor e por fim nós temos o rigor mortis, que também é chamado de rigidez cadavérica, que é devido à falta de ATP e ADP. São moléculas que a mitocôndria utiliza para a produção de energia, tá? Então, a forma de energia, se não vai haver mais isso, os músculos eles vão se petrificar. Isso nós chamamos de rigor mortis. Então, livor mortis, perda da cor, algo mortis, perda de calor, rigor mortis, perda da maleabilidade orgânica, isso nós chamamos de tríade da morte, tá, senhores? Além disso, a coagulação sanguínea, logicamente, a deslocamento, torção e ruptura das vísceras devido à quebra celular, ou seja, as células elas vão se rompendo, então, obviamente, as vísceras, os órgãos internos, principalmente os órgãos abdominais, eles também vão se rompendo. Vai haver prolapso retal cadavérico e relaxamento esfecteriano, então, pode haver a saída de urina, saída de fezes, vai ter perda do brilho da córnea, então ele vai ficar com aquele famoso olhar de peixe morto, não vai ter mais luz, não vai ter nenhum tipo de brilho nos olhos dele. E vai existir também a midríase. Midríase é o que eu disse para vocês, pupila dilatadas. Eu trouxe para vocês aqui algumas fotos da tríade da morte para vocês verem como é, tá? Começando com a hipostase mortis ou livor mortis. O paciente ele vai ficando pálido, tem perda de cor, tá? E pela gravidade o sangue ele vai ficar depositado em uma parte, que seria aqui. Onde o sangue ficar depositado, o paciente vai estar com uma coloração arroxeada ou azulada, tá? Próximo é o rigor mortis, perda da flexibilidade muscular. Ele vai ficar rígido. Tem os fenômenos oculares que eu disse para vocês, que vai ter uma opacidade da córnea, então ele vai ter um olhar opaco, fosco, e também vai haver midríase, uma dilatação da pupila. Agora nós vamos começar a entrar, gente, nos cuidados pós-mortes. O que nós da enfermagem vamos fazer, tá? Tecnicamente, quem desempenha, quem realiza as técnicas de pós-morte, senhores, é um técnico em enfermagem. Só um minuto. Então, gente, nos cuidados pós-morte nós vamos fazer praticamente tudo aquilo que nós faríamos se o paciente ele não estivesse morto, tá? Nós vamos preparar a limpeza, vamos fazer o preparo do corpo, tá? Para que ele seja entregue à família o mais íntegro e limpo e cuidado possível, tá? Nós vamos realizar procedimentos que retardam ou desfaçam qualquer tipo de alteração que possa ter ocorrido no corpo no pós-morte, tá, senhores? Qual é o principal objetivo de nós cuidarmos de um cadáver? Porque tem muitos técnicos que falam assim: por que eu tenho que perder meu tempo cuidando de um cadáver, de um corpo morto, sendo que existem muitos que estão vivos e necessitam e dependem da minha assistência, gente? Nós vamos ter que deixar esse corpo limpo e asseado. Por quê? Porque a legislação diz que nós temos que cuidar do paciente da concepção até a morte dele. Então, o mesmo cuidado, o mesmo zelo, o mesmo carinho que vocês teriam na hora de dar o banho, de fazer o curativo em um paciente vivo, vocês vão ter que fazer num cadáver também, tá? Vocês vão ter que colocar ele numa posição boa, porque depois ele vai ter rigor mortis, então dependendo da posição que ele ficar, ele vai ficar petrificado naquela posição. Vão ter que evitar a saída de gases produzidas pelo próprio processo de decomposição e evitar o mau odor. Evitar a saída de sangue e de secreção desse corpo. Preservar a aparência natural dele. Preparar o corpo funeral e facilitar a identificação desse corpo, tá? Logicamente que todo aquele preparo, colocar roupa, organizar no caixão, isso é papel da funerária. Nós vamos apenas preparar esse corpo para a funerária, fazer retirada dele do hospital e fazer os últimos preparos para o velório.
Vamos ao preparo do corpo agora, tá? Primeiramente, vocês vão puxar a cortina, porque por mais que a pessoa esteja morta, ela tem que preservar a sua intimidade, a sua individualidade, tá? Então vocês não podem ter esse tipo de desrespeito. Vão calçar as luvas, colocar o corpo em decúbito dorsal, com os braços estendidos ao lado ou dobrados sobre o abdômen. Remover todos os tipos de equipamentos que estavam utilizando na hora da sua internação, tá? Como catéter intravenoso, catéter urinário, sondas, curativos, tudo que foi invasivo de equipamento médico hospitalar vai ser retirado. Vocês vão abaixar as pálpebras, ou seja, fechar os olhos desses pacientes. Algumas literaturas pedem para vocês colocarem um pedacinho de algodão e um esparadrapo para fechar os olhos, tá? Um algodão molhado com água mesmo, ou com soro, para hidratar essa córnea, porque ela já vai ficar opaca, fisiologicamente normal, mas para que isso não fique pior, fique aquele olhar vidrificado, vocês podem também fazer hidratação dessa córnea. Eleve discretamente a altura da cabeça, reponham e mantenham as dentaduras na boca, façam a higienização. Então vocês vão dar banho sim no corpo desse paciente. Se tiver curativo, vão ter que fazer esses curativos e vão realizar o tamponamento de todas as cavidades e orifícios da narina, da boca, cavidade de traqueostomia, do ânus, da vagina, e vocês vão fazer isso com compressa ou com chumaços, tá? Vão fechar as ostomias, que são aqueles buracos onde eles fazem, buracos não, aqueles orifícios onde é colocado os estomas. Vão aplicar um forro, aplique um ou mais forros higiênicos descartáveis entre as pernas, sobre a nádega. Vão prender uma etiqueta de identificação no tornozelo ou no pulso, tá? Dependendo da rotina do hospital, com nome. Vão envolver o corpo em uma mortalha ou outro tipo de cobertura. Geralmente nós utilizamos um lençol para embalar esse corpo, por isso que vulgarmente o preparo pós-morte no hospital a equipe chama de pacote, tá, gente? É um termo muito pejorativo e nem um pouco agradável de se tratar, tá? Porque aquilo não é um animal, não é um pedaço de carne, não é um objeto, é uma pessoa. Por mais que ela esteja morta, ela ainda merece o nosso cuidado e nosso respeito. Então façam da melhor maneira possível que vocês puderem fazer. Depois que vocês fizeram essa embalagem com lençol, com mortalha, fixe uma identificação na parte externa, tá? Então tem uma identificação interna no pulso ou no tornozelo, tem uma identificação externa. Vão organizar toda a área próxima à cama, tá? Descartar todo o equipamento sujo, retirar as luvas, sair do quarto, fechar a porta, ou transportar esse corpo para o necrotério dos hospitais que tiverem necrotério, ou para uma área específica para colocar esses corpos, tá? Que geralmente ele fica temporariamente lá, ou ele pode ser examinado, ou ele vai para autópsia. Se não for nada, não tiver que fazer nenhum procedimento desse, vai ficar aguardando a retirada ou dos familiares ou das funerárias para terminarem o preparo e fazer o funeral e o sepultamento. Vocês vão ter que fazer um inventário com tudo que foi de pertence do paciente, tá? Tudo que tiver de pertence dele, vocês vão ter que anotar no papel o que é, as quantidades, e enviar isso para a administração, onde isso vai ser entregue para a família. Os familiares que forem até a enfermaria, se eles forem até a enfermaria, vocês podem deixar no posto de enfermagem, tá? O enfermeiro faz essa entrega. Se não, pode enviar a administração lá na porta do hospital, na portaria, que eles fazem essa retirada. Todos os pertences, tá, gente? Tem que ser listado e deve ser entregue à família novamente. Notifique o pessoal da manutenção após a remoção para que seja feita e realizada a limpeza terminal, do jeito que eu já havia mostrado para vocês. Organizar o prontuário e todos os exames que foi feito, realizar a evolução, tá? Vão ter que mencionar qualquer tipo de intercorrência, procedimentos, vão ter que informar a data
e a hora da morte, informar a realização de exames que indicam que o paciente estava morto, se foi um exame clínico que o médico constatou e declarou o óbito, se teve exame de imagem ou outro tipo de exame para constatar morte encefálica, todos os cuidados que vocês fizeram com o corpo, a hora que esse corpo ele foi encaminhado para o necrotério, e também tem que informar a emissão da declaração de óbito, tá? Que esse paciente vai ter que levar, declaração de óbito, o encaminhamento para o CVLO, que é o CVO, senhores. É o serviço de verificação de óbito, tá? Que alguns hospitais têm, em outros hospitais que não têm, o corpo é encaminhado para o ML. E dessa forma nós fazemos o cuidado pós-morte, gente. A mesma coisa, aqui não vai ter tanto cuidado com dor, que felizmente o paciente não vai estar mais sentindo dor, tá? Mas tem que ser feito higienização, tem que ser dado banho, tem que ser feito curativo, tá? Máximo de humanização possível. Então, a enfermagem aqui, ela, além do status de ciências, ganha o status de arte, porque nós cuidamos dos pacientes da concepção, do nascimento deles até a morte, com a mesma qualidade assistencial, com o mesmo zelo, com o mesmo carinho, com a mesma humanização, senhores. Lembrando que quando nós retornarmos, eu vou ensinar vocês a fazerem esse preparo com o corpo, tá?